Olá, benditos! O capítulo de hoje começa com um apelo de Deus ao seu povo. Ele disse: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Isso significa que Deus é diferente do homem e de todos os outros deuses, diferente em seu ser, diferente na sua grandeza e na majestade dos seus atributos. Ele tem uma justiça diferente de qualquer outra, uma pureza diferente de qualquer outra e um amor, graça e misericórdia como nenhum outro. Nesse contexto, o seu povo, Israel, deveria então ser diferente, ou seja, separado das ações pecaminosas dos povos pagãos que viviam ali ao seu redor. Como os nossos vídeos são curtos, alguns assuntos que eu vou mencionar aqui já foram abordados de uma forma mais completa em outros vídeos que eu gravei. Então, eu vou deixar todos os links mencionados neste vídeo aqui embaixo na descrição. Assim, se você quiser saber mais detalhes, basta clicar e assistir. Combinado? Aqui, Deus repete praticamente a ideia do quinto mandamento. A honra dada aos pais era e ainda hoje é um alicerce para a estabilidade e o bem-estar de toda a sociedade. E Deus coloca essa ordem de uma maneira interessante. Ele disse: respeite os seus pais e guarda os meus sábados. A reverência aos pais está ligada à reverência ao Senhor. Submeter-se à autoridade dos pais é o primeiro passo para se submeter à autoridade divina. Quanto à questão do sábado, você pode clicar no link que está na descrição para assistir o vídeo completo sobre esse assunto. Lembrando que a Bíblia deixa claro que depois do sacrifício de Cristo, ninguém tem obrigação de observar o dia de sábado. Deus está repetindo aqui a ordem dada no segundo mandamento. A palavra ídolo vem de uma raiz que significa inútil, ou literalmente nada, e é usada no Antigo Testamento para se referir aos falsos deuses. Esta era uma lei de assistência aos pobres de Israel. Quando fossem fazer a colheita, os fazendeiros deviam sempre deixar de propósito uma parte para trás, para que os pobres pudessem vir e colher o alimento para o seu sustento. A história de Ruth é um exemplo disso. Não deveria haver ladrões no meio do povo de Deus. Em essência, isso repete o oitavo mandamento. Deus abençoava algumas pessoas com posses e ninguém tinha permissão para tomar esses bens. Outra coisa, ninguém deveria colocar o nome de Deus no meio dos seus negócios desonestos, jurando falsamente para enganar ou roubar dinheiro do seu próximo. Isso nos reporta ao terceiro mandamento, no qual Deus proíbe de se usar o seu nome em vão. Deus também ordenou que ninguém maltratasse as pessoas com deficiências físicas, como um surdo ou um cego. O modo como tratamos essas pessoas revela o nível da nossa compaixão humana. Essa lei também servia para corrigir a ideia equivocada de pessoas que pensam que a deficiência física é uma maldição de Deus. A história do cego de João capítulo 9 ilustra muito bem essa verdade. Essa ordem de Deus no meio do código de leis de Israel nos lembra que a generosidade e a bondade são aspectos muito importantes da nossa santidade. Os juízes e magistrados do povo não deveriam julgar com parcialidade, dando, por exemplo, preferência a uma pessoa só porque ela era rica. Isso era injusto. Mais para frente, nos versículos 35 a 37, nós vemos que Deus se importa com os negócios feitos no meio do povo, ordenando que sejam usadas medidas honestas. Deus também fala contra o mexeriqueiro, aquele que tem grande prazer em falar sobre a vida dos outros e espalhar histórias, o famoso fofoqueiro. Isso é como uma praga no meio do povo. O amor pelo próximo é ordenado não apenas na ação, mas também de coração. Nos versículos 32 a 34, Deus reforça o princípio do amor ao próximo, incluindo de forma especial o idoso e o estrangeiro, que deveriam ter um tratamento justo e gentil. Nesse ponto, Deus condena a mistura de diferentes espécies de gado, sementes e tecidos.
A essência dessa ordem era ensinar ao povo de Deus a abominar todas as práticas não naturais e a mistura com as nações em redor, fosse no casamento ou na religião. Mais para frente, nos versículos 26 a 31, Deus ainda reforça a ordem de não comer sangue, que foi o nosso assunto do vídeo passado, a não praticar a adivinhação e a feitiçaria, que eram comuns particularmente na Mesopotâmia e no Egito, deu ordens também sobre o corte de cabelo e barba, sobre cortes profundos na pele e tatuagens, que indicavam que a pessoa era escrava de uma divindade em particular, sobre não desonrar a filha, entregando-a para ser uma prostituta cultual em qualquer um templo pagão, e exortou também a não consultar médium para fazer contatos com mortos. Enfim, todas essas práticas estavam relacionadas com os rituais pagãos que Deus não queria de jeito nenhum que fossem adotados pelo seu povo Israel. A mensagem deste capítulo para nós hoje é como discernir entre o que podemos ou não podemos adotar para a nossa vida sem ferir a santidade de Deus. É bem verdade que essa é uma linha muito tênue, porque os padrões da sociedade estão sempre mudando. Mas louvado seja Deus que nós temos o Espírito Santo, que Jesus enviou para nos ensinar todas as coisas. Então, não tem como errar. O Espírito Santo não deixa ninguém ser enganado pelas artimanhas de Satanás. E amanhã eu volto para falar sobre as penalidades para quem transgredisse a lei de Deus. O mesmo Senhor que declarou os preceitos também declarou as penalidades. E é muito importante nós conhecermos esse lado de Deus como um juiz que julga e não erra nunca. Não perca. Até amanhã.